Pessoal, o assunto agora é a exposição criminosa de imagens manipuladas de conteúdo sexual. A atriz Paola Oliveira abriu o jogo nas redes sociais sobre a enxurrada diária de deepfakes que usam o rosto dela. E a repercussão foi enorme. Mulheres e meninas que, como a Paola, não se calam diante dessa violência, estão na reportagem especial de Esther Radaeli. Sou eu, mas olha que bizarro. Não dá pra saber, ó. Não dá pra ficar na dúvida se... Total. Até porque, cara, tem as tatuagens. É porque é o meu corpo, mas tá mudado o miolo. Tem fotos minhas na internet que eu nunca tirei. Vídeos meus falando coisas que eu nunca disse. Um corpo circulando por aí com o rosto em cima que não é o meu. É isso, ó. É com imagem nova, com imagem velha. E sem nenhum limite, ó. Ai, fazem com todo mundo. Nada disso aqui, ó, sou eu de verdade. Mas isso pra mim já virou uma rotina. Você que acabou de chegar, é isso? Tem outros desse? O dia inteiro. Quando começou essa coisa de inteligência artificial, você não sabia muito pra onde ia. Aí eu comecei a ver que não tem mais parada, né? Eu já tive situações muito expostas, vexatórias mesmo, assim, de cunho sexual e tudo mais. Você pega algumas fotos e consegue fazer isso com muita tranquilidade. Mas assim, eu tenho condições de olhar e falar, essa pessoa não sou eu. Agora, e as outras pessoas? Como será que estão as outras mulheres? Infelizmente aconteceu comigo. Fui chantageada, mas denunciei. Porém, fiquei traumatizada e com medo. Débora. Usaram minhas fotos, manipularam com inteligência artificial, colocaram partes íntimas de outra mulher. Oi, Débora. Olá. Tá me vendo? Tô. Também vendo você, lindíssima, tudo bom? Obrigada pelo seu comentário. Fico triste por você ter passado por uma situação dessa, mas gostei muito do que você falou. Eu não me abalei. Eu não me abalei porque não era eu. Não era o meu corpo. Por isso que eu acho tão importante a gente não se calar. As minhas fotos foram modificadas, eu estou totalmente nua no site adulto, de conteúdo adulto. Então eu tirei print, peguei o nome do site, peguei o nome fictício da pessoa que postou, juntei tudo isso e fui para a delegacia. Eu cheguei, infelizmente, a pensar, meu Deus, será que a culpa é minha? Eu postei uma foto de biquíni, entendeu? Eu não deveria ter feito isso. Eu falei assim, gente, é tão comum a gente postar uma foto de biquíni, qual que é o problema disso? Eu não fiz nada de errado. A minha família ter me acolhido, meu esposo ter me acolhido, nenhum momento ter pensado, nossa, tá vendo? A culpa é sua, você não deveria estar se expondo. Foi o que mais me deu força. A gente não pode ser parte dessa agressão. Eu recebi também, eu tava numa gravação e eu recebi um vídeo pornográfico também, bem pesado e com o meu rosto. E eu fiquei absolutamente... Sabe quando você sabe que não é você, mas você não tem como fazer nada sobre aquilo? Nem sei, eu gelei, fiquei branca, minha perna amoleceu. A coisa vai tomando uma proporção que realmente aí passa dos limites, como foi com você. Deixa eu te perguntar, os seus dois filhos, tem alguma menina? Tem uma menina, uma adolescente já de 16 anos e um menino de 11. Eu tenho muito medo da minha filha passar por uma situação dessa. Verdade, aconteceu com a minha sobrinha. Tem que procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, é crime. Deve estar falando de uma pessoa jovem. Eu vi o vídeo da Paola, inclusive o meu tio viu e acabou comentando, porque eu e minhas amigas fomos vítimas de deepfake na escola. Tinham fotos nossas, mas que não eram realmente nossas, eram montagens com IA, montagens dos nossos corpos, nossos rostos, em situações pornográficas, sexuais, essas coisas. Foram 8 meninas, 8 vítimas. No primeiro momento a gente recorreu à coordenadora e à diretora da escola. E elas apoiaram bastante a gente e depois disso a gente recorreu aos nossos pais. A gente já tinha essa percepção de ser alguém da escola e próximo, porque todas as fotos que pegaram nossas são de contas privadas. Estudava junto com a gente na nossa sala. Foi um sentimento assim de raiva mesmo, uma tristeza gigante assim. Ele estava nos nossos aniversários, dava carona e trocava mensagem de carinho, tipo, de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Quando ele precisava de ajuda, a gente também estava lá, né? Então foi, acho que, um choque para todas nós. Embora eu seja advogado, sou pai de uma das vítimas e conheço todas. Eu ingressei com uma ação
que se chama Produção Antecipada de Prova. E, para minha surpresa, quando eu entrei com essa ação, o Telegram respondeu. O Telegram informou o número do celular utilizado e o IP. No mundo digital, tudo é rastreável. Na nossa investigação, o adolescente respondeu por um ato infracional que entrou na medida socioeducativa. O primeiro passo, em caso de ser menor e for em escola, era procurar seus próprios pais, procurar a direção e fazer essas comunicações que podem estar acionando o conselho tutelar e, principalmente, o registro de ocorrência em qualquer delegacia. Eu comentei com elas, falei, acho que vai ser muito importante para mostrar para outras meninas que estejam passando por isso, que vocês conseguiram superar, que vocês buscaram aquilo que dentro da legalidade era possível fazer. E é bom lembrar que isso não aconteceu só com a minha filha e com as amigas dela. Uma pesquisa da SaferNet mostra que em apenas 6 meses foram identificadas 222 garotas vítimas de deepfakes sexuais em escolas do país. Só que em São Paulo foram 65. Dá para dizer com bastante certeza que assim, os casos que a gente conhece são a ponta do iceberg. As adolescentes às vezes têm vergonha de contar para os pais, de contar para os professores, então ficam sofrendo em silêncio. Eu queria saber qual é a origem do deepfake. Eles são o nome dado para mídia que é gerada de forma sintética. O que é isso? Né? Artificial, por meio de ferramentas de inteligência artificial. E que levam a imagem e semelhança de alguém. Foi um usuário numa plataforma que chama Reddit. Ele era um usuário anônimo que tinha o nome, o nickname de deepfake. E ele começou a aceitar pedidos das pessoas para fazer imagens de celebridades, mulheres, colocando os rostos dessas celebridades em vídeos pornográficos que já existiam. Isso foi em 2017. Esse termo existe exatamente para destruir a imagem da mulher. Está muito umbilicalmente ligado. A gente vê um incentivo para o desenvolvimento dessa tecnologia a partir dessa intenção de humilhação das mulheres. A grandíssima maioria das imagens, vídeos que a gente chama de deepfakes, são deepfakes sexuais de mulheres. Esse aqui foi ao vivo, foi agora que a gente recebeu. Uma pessoa que mandou aqui como se eu tivesse feito um vídeo de cunho sexual e tô cobrando por isso. Agora pergunto eu, aonde estão esses vídeos? Tem alguma coisa nova acontecendo que a gente não sabe, entendeu? Mas a gente vai saber. Aí você tem que controlar, pedir ajuda, e aí eu vou na doutora Isabela. E não se livrou de mim hoje de novo. Pois é, mais uma vez, o que é hoje? A minha equipe falou que tem várias, que estão chegando várias mensagens desse tipo. Me passa, porque a gente vai começar a Via Crucis novamente, como a gente faz todos os dias, e a gente não vai desistir. Fim do primeiro ato. Recebido esse material, a gente preserva numa plataforma digital para certificar e preservar esses dados. Que às vezes a gente precisa usar esse material como meio de prova. O fluxo deles é muito rápido, eles colocam e tiram na mesma velocidade. Olha só, olha essa aqui. Olha essa aqui. Ah, tá. Não é totalmente modificada? Uma das missões do laboratório é que a produção da pesquisa e a produção de evidências possa influenciar políticas públicas. Começou a aparecer a imagem da Paola muito frequentemente na nossa coleta. Praticamente todos os dias tinham publicidade, anúncios sendo distribuídos nas plataformas da Meta, que são Instagram e Facebook, com imagens falsificadas da Paola, modificadas, que levavam aplicativos de mensageria e ali se vendia conteúdos pornográficos falsos, né, modificados. Só nesse período a gente achou 198 anúncios únicos e desses 198, 191 direcionavam o usuário por Telegram. E aí esse robô, ele começa a conversar como se fosse a Paola Oliveira, né, com conteúdo assim sensual, de sedução, para que esse usuário compre o produto, né? Você recebe notificação de minuto a minuto. Esse grupo fica com notificações como se a Paola estivesse falando com esse usuário, né? Vem aqui, vem comprar o meu conteúdo exclusivo para você. Eu tive um pouco de acesso a esses dados todos, que são dados absurdos, assim, são números muito grandes. A NetLab
que fez esse estudo, foi que deixou muito claro que tem um movimento muito gigante acontecendo que a gente nem se aproxima dele. É por isso que a gente tem que ter medo, sim. Esses criadores de conteúdo, eles fizeram esses conteúdos falsos para monetizar. E no meio do caminho, a Meta também ganha dinheiro porque ela recebeu do criador de conteúdo para distribuir e entregar para os usuários. Em nota, a Meta diz que suas políticas não permitem conteúdos e anúncios que facilitem fraudes, promovam ou solicitem material sexualmente explícito e que trabalha para impedir a disseminação desses conteúdos e excluí-los quando detectados. Já o Telegram afirma que proíbe material de abuso sexual infantil e conteúdo íntimo não consensual, inclusive deepfakes. Também diz colaborar com investigações policiais, fornecendo números de telefone e endereços IP de criminosos. A gente teve uma evolução muito grande. Claro que não é uma evolução na mesma medida do avanço da tecnologia, mas isso não é algo inerente só ao nosso país, isso é mundo, né? 2 decretos que atualizam o Marco Civil da Internet, que ofertam ferramentas contra a violência a mulher no ambiente virtual. O Supremo teve recentemente um posicionamento muito importante, que foi a responsabilização das plataformas a partir do momento em que elas são notificadas. Quem sou eu diante dessa tecnologia toda, né? Mas sou eu, são as minhas amigas, é a minha filhada que está aqui. A inteligência artificial não vai parar, a tecnologia não vai parar, essa corrida desleal não vai parar e a gente não pode deixar ser engolido por ela. Misoginia, abuso, violência, mentira, uma grande cadeia lucrativa. Eu acho que o que mais me marcou no vídeo foi quando a Paola fala que a vergonha nunca é da vítima. Se calar, não se intimidar, não se sentir culpada, e a gente se acolheu. A todo momento a gente estava juntos e está junto até agora. No podcast do Fantástico você ouve a íntegra